Olá, eu vou demonstrar hoje, por meio do ambiente virtual, como inserir um questionário. Então, eu vou no meu curso, na opção Acrescentar atividade, seleciono o questionário, vou dar o nome para o meu questionário. Aqui nesse campo, eu vou colocar as informações sobre o que eu pretendo com esse questionário. Existem vários campos de configuração do seu questionário. Nesse caso aqui, o primeiro campo é para definir qual é o período em que esse questionário estará visível para o aluno. No meu caso aqui, eu vou abrir esse questionário dia 18 de setembro, às 9h35. Então, eu habilito este campo. Para eu definir o encerramento deste questionário, eu habilito e, no meu caso, eu vou colocar dia 20. Vou deixar esse questionário visível por 2 dias, mas vai do gosto de cada professor. Pode ser 1 semana, 2 semanas, ou a opção de desabilitar, porque aí fica a todo tempo, não tem um prazo previamente estipulado. Nessa outra opção, limite de tempo, geralmente é usado no caso de uma avaliação em que o professor precisa cronometrar o tempo. Então, eu ativo e eu posso colocar a quantidade de minutos ideal para que seja feita essa avaliação. Então, aqui no caso, no meu questionário, eu configurei com 60 minutos. É possível também determinar o intervalo entre a primeira e a segunda tentativa, a gosto do professor, e o intervalo entre a segunda e outra tentativa. Nesse caso, eu não farei. Nesse campo Visualizações, é possível editar a quantidade de questões por página. Se eu deixar ilimitado, vai aparecer na mesma página todas as questões que eu configurei. Ou eu posso colocar 2 por página, 4 por página. Também vai do gosto e do interesse do que o professor deseja. Eu tenho a opção de misturar as perguntas e misturar as questões. No caso aqui, eu não misturarei as perguntas, mas misturarei as questões, para evitar que um aluno copie do outro. Número de tentativas. Eu posso configurar esse questionário com o número de tentativas que eu desejar. Posso deixar ilimitado ou configurar de 1 a 10 tentativas. Para o meu questionário, eu vou configurar com 3 tentativas. Nessa opção, eu posso usar que cada tentativa se baseia na última. Para mim, nesse caso, eu não vou usar. Tem opção sim ou não. O modo adaptativo também não é comum. No campo Notas, eu posso configurar qual é o método da minha avaliação. Ou pela nota mais alta, ou pela média das tentativas que eu configurei, ou a primeira tentativa ou a última. No meu caso, no meu questionário, eu vou fazer a média, que eu acredito que seja um modo de avaliação mais justo. Posso aplicar penalidades aos meus alunos. À medida que eles erram, desconta-se os pontos. E aqui eu configuro como eu quero essas penalidades. Com números decimais 1, 2 ou 3. No caso de 1 ponto, quando aplica-se uma penalidade e eu configurei 1, seria a penalidade 0,1. Então, um aluno que tiraria 1 ponto ficaria com 0,9.
Na opção de revisão, é muito importante vocês atentarem, porque quando existe mais de uma tentativa, o aluno, após essa tentativa, se vocês não atentarem, ele consegue ver todas as respostas. O que pode acontecer? No caso, se ele tiver mais uma tentativa, ao visualizar as respostas, na segunda tentativa ele já saberá quais são as respostas e perde o objetivo do questionário. Então, é bom desmarcar. Se você configurar que quer dar algum feedback para o seu aluno, você pode deixar. É ideal que ele veja a nota, porque se ele tem mais de uma tentativa, a depender da nota que ele tirou, não faz sentido ele fazer uma nova tentativa. Na segunda lista, que aqui está colocado como mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, também não é legal deixar as respostas abertas. Por quê? Porque se o aluno conseguir ver a resposta, antes do questionário se encerrar, ele pode passar as respostas corretas para os demais colegas. Então, é ideal que fique apenas os feedbacks e a nota. Agora sim, ao final, depois do fechamento do questionário, é importante que o aluno veja as respostas, porque ele pode saber onde ele errou e também estudar por meio do questionário para uma nova avaliação. Nesse campo segurança, nós usamos essa senha necessária. A primeira não é comum, a segunda é no caso de uma avaliação em que o professor irá liberar o questionário apenas quando estiver no laboratório aplicando a sua avaliação. Então, nesse caso, ele pode colocar uma senha que ele irá inserir só no momento do início da avaliação. Este outro item não é usado. Nas configurações comuns de módulo, usa-se esse campo, geralmente na educação à distância, quando existem tutores que corrigem as atividades, os fóruns. Nesse caso, o professor pode colocar opção de grupos separados. Ao selecionar grupos separados, ele vai dividir pequenos grupos para os tutores. Se for uma quantidade de alunos, por exemplo, 100 alunos, e tiver 3 tutores, será dividido automaticamente a quantidade proporcional para esses 3 tutores, para que eles possam acompanhar mais de perto. Número de identificação do módulo não é comum. Categoria de nota, também para esse caso nós não usaremos. Aqui é o feedback que eu mencionei, que o aluno pode ver nessa opção aqui. Então, no feedback, o professor pode configurar quando o aluno atingiu 100%, ele conseguiu responder todas as questões, o aluno pode visualizar o feedback que o professor inserir, dando um incentivo ou elogiando. E aqui ele pode ir configurando com o limite de nota que o aluno atinja, 80%, 60%, 50%, 10% no caso. O aluno não foi bem, o professor pode dar um feedback aqui do que ele deve fazer, que ele deve ter mais atenção, se dedicar mais aos estudos. Aí depende de cada professor. Como também não é necessário que seja preenchido. Então, após fazer tudo isso, eu vou dar salvar e mostrar. Automaticamente irá direcionar para o banco de questões, que é o mais importante, que é a hora que eu vou inserir as questões no meu questionário. Nesse caso, o meu banco de questões está vazio. Então, eu vou ter que criar todas as questões que ficarão no meu banco de dados e eu vou usar para essa questão e também para esse questionário, aliás, e também para outros questionários que eu precisar. Ficará guardado aqui. Mas devido à dimensão desse tutorial,
eu peço que vocês assistam o nosso novo tutorial, que será a segunda parte desse questionário, desse tutorial. Ok?